Graça e paz do Eterno, mais uma exposição bíblica aqui no seu encontro com a Palavra do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar de um assunto muito sério. Eu quero que você fique comigo até o final, porque é lá no final que nós teremos uma explicação séria sobre o nosso tema de hoje. O nosso tema é Como Vencer o Mal. Nosso texto base, queridos, se encontra em Romanos, no seu capítulo 12, versos 17 até o 21. Queridos, nós vamos ver aqui uma palavra que vai falar sobre algo que é do nosso cotidiano, mas era muito mais no tempo de Paulo, no tempo de Cristo, em muitos outros momentos e até em países onde realmente existe, vamos dizer, uma dificuldade de viver abertamente. Queridos, no tempo de Paulo existia ali uma perseguição aos cristãos. No tempo de Jesus, também ele foi ali alvo de perseguição. E no decorrer do tempo, mas nós vamos falar hoje sobre vencer o mal. E veja que o vencer o mal não é somente a perseguição, mas é aquela pessoa que quer o seu mal, é aquela pessoa que deseja que você venha a cair, que deseja aquilo que seja negativo a você. Queridos, muitas vezes nós paramos para pensar e, somos cristãos e logo não podemos fazer nada que seja... Queridos, nós temos que entender, nós pregamos sim que devemos amar o nosso inimigo. Essa já é uma tarefa muito difícil, mas como vencer o mal? Como vencer aquela pessoa que de repente, dentro do seu trabalho, quer te derrubar? Como vencer quando uma pessoa dentro da sua família quer te ver mal? Como vencer quando de repente você vê uma pessoa que é até estranha a você, não tem amizade nenhuma contigo e quer acabar com tudo que tem a ver com a sua vida, quer que a sua família se dissolva, quer que você seja totalmente destruído em todas as suas áreas de vida? E pior, e quando é um amigo, aquela pessoa íntima, que a sua mesa comia, que em sua casa estava ali, e de repente essa pessoa faz algo tão terrível, e que você vê a maquinação, você vê aquele caso pensado, que levou tempos para poder ser executado. E diante disso tudo, como você deve agir? Simplesmente você dizer para si próprio, não, eu tenho que perdoar o meu inimigo? É assim que você vence? É assim que, honestamente, que você diz para si próprio? Será que nesse momento algo não acontece dentro de você? Nós queremos falar sobre isso, queridos. Nós queremos falar desse momento onde nós somos desafiados. O nosso interior, a nossa emoção, o nosso intelecto, até a nossa razão é totalmente provada para que nós venhamos a tomar a atitude certa. Para que isso aconteça, nós temos que falar desse estudo, queridos. Exaustivamente, não vou conseguir terminar o tema todo, mas com certeza o que eu vou lhe dizer vai lhe ajudar e muito. Então continue comigo aqui, permaneça no canal, peço humildemente, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se. Você que é a primeira vez, muito bem-vindo. Mas inscreva-se no canal. E você que já tem vindo e vendo os nossos vídeos, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ler o texto base que diz: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa passagem aqui, com certeza, ela é muito dita. Você deve conhecer ela de forma exaustiva. Mas há um detalhe nesse versículo, há um detalhe nessa passagem
que com certeza ela vai falar muito ao seu coração, porque nós lemos, relemos e às vezes não entendemos. E hoje o meu intuito, meu objetivo aqui é te ajudar para que você possa encarar e vencer esses momentos que com certeza podem te trazer a destruição. Preste atenção, queridos. Esses momentos nos quais somos desafiados, provados, somos colocados ali realmente no calor da prova, pode ser um momento que pode destruir não somente a nossa vida, como também a nossa espiritualidade. Por isso é que eu quero hoje trazer para você esse estudo para que você possa sair vitorioso, realmente vitorioso. Veja que aqui Paulo, ele está instruindo os irmãos de Roma como eles devem se comportar em relação aos outros que o tratam de maneira injusta ou até mesmo como inimigo, queridos. Lembre-se que antes de aceitar o eterno, Paulo ele era uma pessoa que acorrentava os cristãos, que perseguia, que encarcerava, que agredia, e nem por isso ele recebia o mal por parte dos cristãos. Eles não retribuíam isso com o mal, e ele via isso. E com certeza isso era algo que impactava a vida dele. Quando ele vem aceitar a Cristo, ele muda de lado, ele não é mais a pessoa que está perseguindo, que está agredindo, ele é a pessoa agora que é perseguida, ele agora é a pessoa que agridem ele, que falam mal dele, que querem o mal dele. Queridos, aqui é incrível, ele começa a vivenciar de forma prática exatamente a instrução e o conselho que ele vai dar. Ele não está falando de algo que ele somente tem na teoria. Ele está falando de algo que ele pratica, de que realmente ele vive. Bom, dito isso, queridos, veja que Paulo, ele vai se utilizar na instrução que ele dá como bom fariseu, e aqui eu estou dizendo que não é bom fariseu no mau modo de falar. Eu estou dizendo aqui como ele tem realmente o conhecimento, queridos. Com conhecimento, ele utiliza o Antigo Testamento para dar validade, para embasar a sua instrução. Isso é muito importante, porque se você pega algo que é conhecido, algo que realmente todos aceitam, é muito mais fácil que as pessoas atendam aquilo que você está passando. Então veja que quando ele fala a seguinte frase: nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus da ira, porque está escrito, e ele diz isso, está registrado, está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Onde é que se encontra isso, querido? Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, minha vingança e a recompensa. É o próprio Eterno que faz. Em segundo plano, nós vemos aqui em outra parte, onde ele fala: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, e fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Queridos, isso se encontra em Provérbios, no seu capítulo 25, versos 21 e 22, que diz: se o seu inimigo tiver fome, dá o pão de comer, se tiver sede, dá-lhe água de beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Senhor tu retribuirá. Então, além de tudo, aqui em Provérbios diz que você fazendo assim, você tratando o seu inimigo como se fosse o seu amigo e fazendo ali o bem a ele, não somente você vai trazer brasas sobre a cabeça desse seu inimigo, mas o Senhor te retribuirá. Mas eu não posso aqui deixar de falar com os amados expositivamente essa palavra sem a gente começar a falar de versículo a versículo. Eu acho importante você ter o conhecimento do versículo para que você possa entender de forma plena, aberta, tudo que nós queremos dizer. Mas antes de mais nada, eu quero mais uma vez falar que o nosso objetivo aqui é evangelizar, é trazer à luz todos aqueles que estão na escuridão, é poder mostrar que a palavra de Deus é realmente a luz que ilumina o seu caminho
e que faz com que você se aproxime do eterno. Então, por gentileza, não esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva agora e compartilhe, meu amado. Assim você estará ajudando esse projeto com a palavra de Deus. O primeiro versículo que eu gostaria de falar, queridos, ele fala: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A primeira coisa que eu quero falar aqui, queridos, é que Paulo, ele já logo diz que você não deve retribuir na mesma moeda que você recebeu. Se você está recebendo mal, não faça de igual forma. Por que isso, queridos? Você praticando a mesma atitude, você vai estar se igualando a essa pessoa. E veja que eu acho muito importante a palavra que Paulo vai dizer da seguinte maneira: tenham paz com todos. Mas ele não fala dessa forma, tenham. Ele não faz de forma impositiva, mas ele diz assim: façam todo o possível. Agora, por que isso é importante, queridos? Porque mais uma vez eu quero aqui colocar a memória de você que está aqui atrás dessa câmera, que Paulo entendia muito bem o que era perseguição. E ele também entendia o outro lado quando ele era perseguidor. Então, queridos, veja bem, procurem fazer todo o possível. Ele não está dizendo assim: olha, isso daí é fácil, você deve fazer isso, você tem que ter paz com todos. Ele não faça todo o possível, porque ele sabe, ele tem conhecimento de causa, que não é algo fácil. Não é algo fácil. Não adianta ele querer dar uma instrução super espiritualizando, como muitos fazem, queridos. Às vezes as pessoas colocam as palavras como se fosse uma coisa assim, como se fosse algo fácil, como se fosse um objeto que você pega em cima da mesa e tá tudo certo. Não! Ele está dizendo de algo que ele sabe que dentro da pessoa, no íntimo de todos nós, é difícil. Mas faça todo o possível. Agora veja a outra parte, que agora eu estou retrocedendo para explicar. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E agora, por que ele está dizendo isso, queridos? Por que ele está falando isso? Ele já começa dizendo: não faça, não pratique na mesma moeda, não retribua da mesma forma, não faça isso. Porque é contraditório, queridos, se nós somos cristãos, se a gente devolve na mesma moeda ou se a gente não tem paz com as pessoas. É totalmente contraditório, porque se nós falamos de amor, se nós falamos em perdão, como nós devemos ter guerra com os outros? Como nós devemos devolver o mal com o mal? Como podemos vencer dessa forma? Não existe vitória, existe fracasso. 1, fracasso da sua reputação, e 2, fracasso de que você só consegue inimizade. Você só consegue ter um conflito com as pessoas, o que é ruim. Bom, mas como eu disse aqui, Paulo ele demonstra em sua palavra que não é algo fácil, mas ele pede que todos procurem fazer todo o possível, porque ele sabe, ele entende que não é algo assim tão simples que qualquer pessoa fala assim: não, vou fazer dessa forma e está certo. Segundo ponto, ele diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus da ira, porque está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Nós já falamos que existe ali uma base bíblica que ali faz uma ligação com essa palavra de Paulo, mas, queridos, também veja que também não é fácil. Ele está dizendo aqui que você não deve fazer absolutamente nada. Praticamente você tem que fazer o seguinte: você tem que deixar na mão de Deus. Mas eu entendo que a instrução de Paulo ela é cautelosa e coerente. Por quê? É necessário, querido, que toda pessoa ofendida, agredida, tenha consciência de que devolver o mal e você não reagir não quer dizer que você não vai ter uma justiça. Não quer dizer que algo não vai estar ali, porque todos nós sabemos que Deus ele age, queridos. Mas não se esqueça
que às vezes aquele acontecimento veio para te acrescentar, para fazer com que você cresça espiritualmente, para fazer com que você amadureça espiritualmente. E às vezes aquela pessoa pode ser alvo de uma mão de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. A vingança é do eterno, por quê? Se a pessoa age pela mão do inimigo, evidentemente, o eterno irá fazer o que ele merece. Mas e se for o próprio Deus que estiver utilizando, como já foi lá no Antigo Testamento, onde pela desobediência do seu povo ele usou nações para que o seu povo pudesse entender o seu recado? E agora, meu amado? E se você toma as rédeas da situação e quer fazer da sua maneira e da sua forma, você estará ali praticamente não aperfeiçoando nada, não crescendo em nada e pior, você estará ali fazendo algo que na verdade deveria ser o contrário. Bom, eu sei que é difícil a gente entender até aqui, mas olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, a última parte que eu vou dizer vai te surpreender, vai trazer a você o pensamento que hoje você deve mudar o seu conceito sobre quando acontece alguma coisa para te desafiar, o que você deve fazer. Hoje você vai entender como vencer o mal, como vencer esses momentos de desafio, querido, de provação. Você vai entender. Veja mais uma coisa. Nessa outra parte da instrução de Paulo, ele diz que a gente tem que alimentar o nosso inimigo, dar de beber, porque isso vai fazer com que brasas vivas venham se amontoar sobre a cabeça dele. Bom, queridos, já vimos que existe uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre isso, mas nós temos que entender que essas ações amorosas e compassivas, elas têm sim o efeito de constranger e trazer o arrependimento por parte daquele que pratica o mal contra nós. Todas as pessoas, queridos, por mais dura, por mais severa, por mais incrédula que ela seja, quando ela pratica o mal contra nós e nós retribuímos de forma amorosa e compassiva, é impossível a pessoa não sentir o impacto dessa nossa atitude. É impossível a pessoa dizer que, nossa, como pode isso? Se eu estou fazendo algo que ofende, algo que traz um mal, algo que vai prejudicar essa pessoa, mas ela está trazendo bem para mim, ela está me retribuindo com coisas boas. Pode parecer totalmente contrário ao que você pensa. Mas essa estratégia, ela não somente te quebranta em primeiro lugar, como em segundo lugar quebranta aquele que lhe atacou. Então pense que em primeiro lugar, o quebrantado e o aperfeiçoado é você. Quando você tem que tomar essa atitude, quando você vê que você vai servir aquele que te atacou, você vai servir aquele que trouxe para você um malefício, você vai fazer praticamente, você vai crescer e vai trazer um quebrantamento muito grande para si próprio. E você vai reconhecer a mão de Deus na sua vida. Porque isso não é uma atitude puramente sua, mas é Deus agindo através de você. Agora, como eu não poderia deixar de comentar aqui, queridos, você que está me acompanhando até agora, se você quer a fórmula do bolo, aquele final, aquela parte que concretiza tudo para entender como vencer o mal com o bem, agora veja que eu já estou usando exatamente essa palavra porque todos entendem assim. Vencer o mal com o bem, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo diz algo mais, mas é claro que Paulo ele fala sim, mas vençam o mal com o bem. Mas qual é o detalhe que muitos, se não todos, se não a maioria, deixa passar? Ele diz assim, não se deixe vencer pelo mal. Por que ele está dizendo isso, meu querido?
Qual é o detalhe nessa palavra? Não se deixe vencer pelo mal. O que ele está dizendo é que no momento que você recebe aquilo que você acha que não merece, aquilo que lhe fere, aquilo que lhe magoa, aquilo que traz angústia ao seu coração, qual vai ser a atitude, qual vai ser o sentimento que vai brotar dentro de você se você deixar o mal te dominar? Vai ser a raiva, vai ser a ira, vai ser o ódio. E o que pode resultar desses sentimentos? Principalmente quando você está no calor do momento. Pode resultar numa tragédia, querido. Pode resultar em a sua vida destruída, socialmente, espiritualmente. Ali pode acontecer algo que vai manchar a sua vida para sempre. Eu não vou aqui dar exemplos. Agora pergunte para si, o que você é capaz de fazer quando você está irado, quando você está com ódio, quando você está com raiva? Você pensou? Agora, é claro que isso que você pensou não chega nem perto se você estiver no momento do acontecido em que a ira vier. Porque no momento, esse pensamento que você teve aí é multiplicado por muitas vezes mais. E principalmente se tiver o revide da pessoa em relação à sua atitude, isso piora infinitamente mais. O que eu quero dizer aqui com você, queridos, é que Paulo começa dizendo, não se deixe vencer pelo mal. Ele começa falando, não divide na mesma moeda, mas aqui ele dá a palavra final, não se deixe vencer pelo mal, porque se isso acontecer, queridos, primeiro, você não vai ter força para retribuir o bem. A força que você vai ter multiplicado por muitas vezes é retribuir com o mal. E às vezes pode ser um mal até pior do que você recebeu. Então é esse o propósito que nós temos hoje para alertar você, queridos. Alertar e trazer aqui que você possa entender a palavra de Paulo. Paulo, ele quer trazer para você que não é humanamente fácil você ter uma atitude de você ficar entregando na mão de Deus, não devolvendo a mesma moeda, não ter essa compaixão, não ter esse sentimento tão nobre. Mas o que ele está dizendo é, olha, você pode ser vencido pelo mal se você der lugar, se você abrir o seu coração para esse sentimento, se você se deixar dominar. E com certeza, se isso acontecer, evidentemente as consequências serão terríveis. Então, queridos, eu quero trazer para você o seguinte. Eu sei que você, com certeza, na caminhada da sua vida já deve ter alguma situação onde você recebeu mal e às vezes pode ter retribuído com o mal. E você pode ter tido situações onde você recebeu mal e você não fez absolutamente nada. E glórias a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para você aqui hoje, que eu quero falar contigo, esteja no altar, queridos. A primeira coisa que você deve fazer quando você receber o mal é coloque o seu problema diante do Eterno. Entregue o seu coração, o seu sentimento, o seu pensamento ao Eterno. E se você tiver a oportunidade, faça com que essa pessoa entenda que você é diferente. Você é uma pessoa de Deus e que com certeza vai trazer, vai entregar a essa pessoa, às vezes, o que ela nem merece. Você o alimentará, você dará de beber e o ajudará. Então, queridos, com certeza, eu tenho plena convicção que com essas atitudes, fazendo como Paulo estava instruindo o povo de Roma, você vai vencer o mal. Você vai vencer não somente com o bem, mas você vai vencer aquilo que pode ir contra você. Você vai vencer aquilo que pode te destruir. E assim você será mais do que vencedor. Em Cristo Jesus.
Amém.